Olá, irmãos, graça e paz, amém? A palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nesse fruto maravilhoso vão sendo transformados aqueles e aquelas que amam a Cristo. Povo esse que, quando pode, se reúne para louvar e adorar a Deus. Seja o nosso louvor um aroma suave e agradável diante do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rogamos a Ti, ó Deus, que a iluminação do Teu Espírito faça com que crescemos no conhecimento de Jesus. Livra-nos de vivermos uma vida superficial contigo e de sermos inconstantes em nossos caminhos. Clamamos a Ti, Pai querido, o auxílio necessário para vivermos e a graça necessária para darmos os frutos para os quais fomos criados para oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Papai do céu, obrigado por mais uma semana de vida. Obrigado pela nossa comida e pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família e pelos nossos amigos. Abençoa todas as crianças e guarda de todo perigo. Em nome de Jesus, amém.
Boa noite, irmãos. Hoje faremos a leitura de Salmos primeiro. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também tudo que as pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou fazer a leitura para a nossa meditação. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas. Elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Meus irmãos, no capítulo 13, Jesus apresenta uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Aliás, essa era uma maneira de ensinar, usando uma narrativa em linguagem figurada, com um ensinamento final, muito utilizado por Jesus. Nessa parábola que nós lemos, Jesus, para incentivar os seus ouvintes a levarem a sério as questões sobre espiritualidade, ilustra o ensinamento com uma figura de 4 terrenos semeados. E mais adiante, no mesmo capítulo, ele mesmo explica sobre comportamentos humanos, associando-os aos tipos de terreno que ele havia ilustrado antes. O primeiro terreno, que é um terreno duro, no versículo 4, e também vou ler o versículo 19, onde ele explica isso. Versículo 4 diz assim: quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Bem, o primeiro terreno destacado é aquele que estava à beira do caminho. Seria um terreno duro e impenetrável, em que as sementes seriam facilmente comidas pelas aves. Segundo Jesus, meus irmãos, a falta de entendimento é a característica dessas pessoas. Há nelas uma apatia mental ou uma indiferença tão grande quando o assunto é relacionado com religião ou vida com Deus,
que praticamente ficam impedidas de refletir sobre o valor da conversa que lhes foi proposta. Nós devemos tomar muito cuidado para não sermos pessoas tão intransigentes que qualquer coisa diferente daquilo que temos por nossa verdade seja veementemente repudiada, pois corremos o risco de rejeitar o próprio Evangelho de Cristo. O segundo terreno era um terreno pedregoso. Eu vou ler o versículo 5, 6 e também o 20 desse mesmo capítulo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé, segundo as palavras de Jesus. Meus irmãos, as pessoas associadas ao terreno pedregoso são aquelas que são muito emotivas. E sendo emotivas, facilmente ficam entusiasmadas com a mensagem. Mas com a mesma facilidade com que aderem à mensagem, também a abandonam. Existe muita alegria e rapidez em aceitar, mas não há muita disposição em permanecer segundo o caminho proposto quando as dificuldades surgem. São pessoas dispostas a aceitar as bênçãos da comunhão com Cristo, mas não estão interessadas em resistir às dificuldades de serem cristãs. Ficam encantadas com Jesus e seus ensinamentos, porém não querem participar das lutas de serem discípulos de Cristo. Existem, meus irmãos, pregadores que anunciam uma vida cristã que é feita apenas de alegrias e prazeres. As dificuldades devem ser rejeitadas e consideradas coisas demoníacas. Afirmam que crentes de verdade não podem, não devem aceitar qualquer tipo de adversidade. O problema é que uma vida assim não existe, e nem tampouco ela é prometida pela Bíblia. Quem está disposto a aceitar somente o bom da vida cristã, certamente abandonará a fé na hora da luta. Tomemos cuidado para não nos tornarmos pessoas assim. O terceiro tipo de terreno era o terreno com espinhos. Jesus disse: outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Depois ele diz no versículo 22: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas em meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Meus irmãos, a dificuldade aqui não é a dureza do solo que deixa a semente exposta, nem as pedras que não permitem que raízes profundas sejam fincadas, mas o fato de terem espinhos que sufocam o crescimento da nova semente. É ter o espírito repartido entre Deus e o mundo. Existe também um elemento a mais. O espírito não é bem repartido. A parte de Deus é menor. Quando postos na balança, a inclinação tende para um lado só. Não é o cuidado com os interesses da vida que constitui o maior problema, mas sim o fato destes não serem subordinados aos interesses da vida espiritual. Nós podemos nos apegar demais às coisas desse mundo, meus irmãos. Pode ser que nossa vida seja completamente vivida em função dessas coisas. Uma vida em que só existe prazer e alegria, quando se consome muito, se gasta exageradamente e que se ampara em valores momentâneos.
Pensar em vida após a morte ou abrir mão de algo em favor de uma vida de discípulo de Cristo torna-se uma exigência inaceitável. Com isso, o Evangelho do Reino de Deus fica sufocado e não encontra mais espaço nessa vida. Também devemos tomar muito cuidado para não nos tornarmos pessoas assim. O quarto terreno, meus irmãos, que é o terreno bom, e Jesus diz sobre eles: mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado, segundo o Senhor. O quarto terreno, onde a semente dá bons frutos, representa, meus irmãos, aqueles que são maleáveis, dispostos para aprender e também para mudar. Nesses há fartura de virtudes. Compreender a palavra de Deus e dar frutos são duas qualidades que caracterizam o bom terreno ou os bons ouvintes do Evangelho do Reino. Compreender, nesse caso, não significa apenas entender intelectualmente, mas também abraçar a verdade do Evangelho, sentindo todo o seu valor e aceitando a Cristo definitivamente. Nesses, os frutos aparecem em porcentagem diferente, como disse o Senhor, mas são todos frutos bons. Bom, meus irmãos, como nós vimos, Jesus nos ensina que há muitos terrenos em que a semente do reino de Deus morre. Bom, meus irmãos, como vimos, Jesus ensina que há muito mais terrenos em que a semente do reino de Deus morre do que os que a semente do reino frutifica. Penso que muito mais do que pensar literalmente em terra, até porque o ensino foi por meio de uma parábola, Cristo deseja que percebamos onde estamos encaixados nessa visão. Ele quer que reflitamos que tipo de coração é o nosso. Um coração duro, impenetrável, que deixa Deus de fora? Um coração coberto de interesses que não permitem o enraizamento profundo e verdadeiro do Evangelho? Um coração disposto apenas em parte a caminhar com Cristo, mas que os interesses da terra têm mais valor? Ou um coração em que o reino de Deus, na pessoa de Cristo, brota raízes profundas e resistentes, oferecendo frutos que glorificam a Deus e aproximam de maneira benéfica as vidas? Hoje é tempo de ceia do Senhor. Reflitamos sobre o nosso coração e recebamos, meus irmãos, em Cristo, da graça de Deus que nos quebranta e nos transforma, de maneira que sejamos todos terra boa, tendo uma vida cristã que dá bons frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, hoje também é um tempo de participarmos da ceia do Senhor, meio de graça do Senhor para as nossas vidas, em que hoje nós aproveitamos para refletir, para pensar, para olhar para nós e como que está o nosso coração, como que o nosso coração se encaixa nesses terrenos que o Senhor disse em que caíram as sementes, e que tomara Deus o nosso coração seja uma terra boa, que a semente do Evangelho do Senhor tenha brotado, criado raízes profundas, fortes, e que a nossa vida seja para a glória de Deus. Mas, caso não seja, o Senhor há de transformar a cada um de nós, transformar o nosso coração em terra árida, em terra boa, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Paulo, quando escreveu sobre a ceia aos Coríntios, ele ensinou aos irmãos dizendo assim: porque
eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A graça do Senhor que nos alcança e nos dá a oportunidade maravilhosa, nesse momento, de refletir sobre nossa vida, sobre a nossa comunhão com Deus, sobre a nossa vida com Cristo, pedindo a Ele, se necessário for, que Ele quebrante as nossas vidas para que essa comunhão melhore, para que o nosso coração seja transformado, em nome de Jesus. E nós convidamos todos os irmãos e irmãs batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que participem da ceia do Senhor e também dê a ceia às crianças, ensinando, contando de Cristo para elas e da maravilha de Cristo para as nossas vidas. Nós vamos orar e vamos ter um tempo para que vocês possam tomar a ceia aí na casa de vocês, e depois desse tempo nós oraremos novamente. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo precioso de participarmos da ceia, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a que cada um de nós olhe para si, para as nossas relações, para a nossa vida, para saber, ó Deus, como está a nossa comunhão com o Senhor. Se ela estiver boa, que seja melhorada. Se ela não estiver boa, que ela seja transformada por Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama, ó Deus, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nesse momento, a Tua graça maravilhosa, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus tomou o pão, partiu, deu graça e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Tomai e comei. E depois de ter comido, ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, disse o Senhor. Participemos da ceia. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que acabamos, ó Deus, de participar.
compartilhando, Deus, em nossas casas, com nossa família, Deus, desses símbolos, ó Deus, que representam algo tão maravilhoso para nós, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado por ter nos dado a salvação em Jesus Cristo. Obrigado por nos dar a ceia, Pai, que permite que a nossa fé seja cada vez mais alimentada, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado porque um dia o Evangelho foi plantado em nosso coração, ó Pai, e o Espírito Santo fez que ali ele brotasse, Deus, e ganhasse força. E diariamente nós clamamos ao Senhor, ó Pai, continua a fortalecer-nos no Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por nos permitir estar em Tua presença. Obrigado por habitar em nós pelo Espírito Santo. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares e familiares, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém.